Olá, este é o primeiro de uma série de vídeos nos quais nós vamos tratar sobre um importantíssimo tema do Novo Testamento, o fruto do Espírito Santo. E eu quero começar com Efésios capítulo 5, versículo 9. Paulo diz: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Eu vou repetir: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Mas por que a bondade, a justiça e a verdade são aqui chamados de fruto do Espírito Santo? E por que a palavra fruto está no singular se ele se manifesta em três atributos diferentes? E quando eu digo fruto do Espírito especificamente, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o Espírito é o produtor, a origem ou o dono do fruto? Ou as três coisas ao mesmo tempo? Se você leva a sério o seu relacionamento com Deus, então o fruto do Espírito não é apenas um tema que você precisa aprender, mas é uma verdade que você precisa viver. Eu lhe convido a participar comigo dessa jornada e descobrir verdades, conceitos e ensinamentos que têm o poder de transformar a nossa vida. Eu lhe convido a estudar comigo o fruto do Espírito Santo. Antes de iniciar os nossos estudos, eu gostaria de fazer um pequeno resumo da nossa proposta. Primeiramente, vamos estudar a origem da doutrina a respeito do fruto do Espírito Santo. Ou seja, vamos investigar como essa doutrina se formou e como ela chegou no formato em que ela se encontra no Novo Testamento. Em segundo lugar, vamos acompanhar a estrutura do texto de Gálatas, tentando compreender, sobretudo, qual é o papel do fruto do Espírito Santo na vida do cristão? O que significa a singularidade e a multiplicidade do fruto do Espírito Santo? Ou seja, por que o fruto é um só e ao mesmo tempo ele se manifesta de várias formas diferentes? E por fim, vamos tentar entender o que é exatamente o fruto do Espírito Santo. Esse é o nosso objetivo para os próximos estudos. Você já deve ter lido em sua Bíblia a respeito do fruto do Espírito Santo. É provável que você saiba que o texto clássico a respeito desse tema é a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 24 ou 26. Neste texto, Paulo diz exatamente: mas o fruto do Espírito é, e em seguida ele enumera 8 características ou atributos ou manifestações do fruto do Espírito. Precisamos entender desde o início que a ideia paulina de fruto do Espírito não está restrita à carta aos Gálatas. Paulo utiliza esse termo e este conceito em várias outras ocasiões em suas epístolas, das quais eu gostaria de destacar 3. O primeiro texto que eu quero mencionar é Efésios 5:9. O texto com o qual nós iniciamos a nossa apresentação. Ele diz o seguinte: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Você pode observar que Paulo usa a mesma expressão que ele tinha usado na carta aos Gálatas, o fruto do Espírito. Ele até inclui aqui uma característica que ele tinha mencionado na carta aos Gálatas, a bondade, dizendo agora, porque o fruto do Espírito está em toda bondade. O segundo texto que eu gostaria de mencionar é Filipenses 1:11. O texto diz assim: cheios do fruto de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Observe que neste versículo Paulo não usa a expressão fruto do Espírito, mas fruto de justiça, uma expressão também usada por Tiago e pelo escritor da carta aos Hebreus. Eu creio que é desnecessário dizer que fruto de justiça e fruto do Espírito são a mesma coisa. O terceiro texto que vale a pena ser lido é Colossenses capítulo 1, versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Embora Paulo neste versículo não utilize a expressão fruto do Espírito,
nem a sua irmã gêmea fruto de justiça, o fato é que o conceito de fruto está presente através do gerúndio frutificando. É nítido que em Colossenses, Paulo não quer enfatizar o fruto em si, mas sim o ato de frutificar ou de produzir fruto. Eu creio que esses exemplos são suficientes para nos convencer de que a doutrina do fruto do Espírito não está presente apenas em Gálatas, mas também em outras partes das epístolas de Paulo, até mesmo em outras partes do Novo Testamento. O conceito de fruto implica que a ação humana não é livre em si mesma, mas ela é resultado de fatores internos, fatores psicológicos, fatores emocionais e principalmente, e é o que se tem em mira no Novo Testamento, fatores espirituais. Mas de onde Paulo tirou essa ideia? Será que ele inventou este conceito de fruto? Será que ele criou essa doutrina? É claro que não. Nós já sabemos que tanto Paulo quanto os outros escritores do Novo Testamento extraíram a sua ideia de chamar a ação humana de fruto do ensino do próprio Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus, antes de Paulo e de qualquer outro autor, que inseriu na linguagem do Novo Testamento o conceito de fruto. Eu gostaria de destacar aqui 2 exemplos do ensino de Jesus. O primeiro deles um pouco mais genérico, apenas para demonstrar que Jesus utilizou a figura do fruto no seu ensino, e o segundo um pouco mais importante do ponto de vista da teologia do fruto do Espírito Santo. Vamos ao primeiro. Em Mateus, capítulo 7, versículos 16 a 20, Jesus estava apresentando a distinção entre aqueles que aceitam a mensagem do Evangelho e aqueles que não a aceitam. Ele vai dizer assim neste texto: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, assim como Paulo o faria alguns anos mais tarde, estava dizendo que a ação humana é determinada por fatores que a antecedem. No caso, a bondade ou a maldade interior. O que Jesus chamou de fruto bom, Paulo chamou de fruto do Espírito. E o que Jesus chamou de fruto mau, Paulo chamou de obra da carne. Certamente a linguagem de Paulo está enviesada por outros interesses, diferentes da argumentação de Jesus. Mas o conceito básico é o mesmo. Agora vamos ao segundo exemplo, que, como eu disse, é o mais importante do ponto de vista da teologia do fruto do Espírito Santo. Em João capítulo 15, versículos 1 e 2, Jesus comparou a si mesmo com uma árvore cujos ramos produzem bons frutos. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Eu já disse que a ideia de fruto pressupõe que a ação humana é determinada por fatores que a antecedem. No caso de Jesus, o fruto dele é bom porque ele é bom. Ou, utilizando a própria linguagem de Jesus, o fruto dele é bom porque ele é a videira verdadeira. Dizendo de outra forma, o fato de Jesus ser a videira verdadeira faz com que suas ações, ou seja, o seu fruto, seja bom. Da mesma forma, as ações das pessoas podem ser qualificadas em boas ou más, dependendo do fato delas estarem ou não ligadas em Cristo. A união com Cristo antecede e dá qualidade à ação. Jesus disse, nós acabamos de ler, toda vara em mim, vejam, em mim, que não dá fruto, o meu Pai a tira, e toda vara que dá fruto, meu Pai a limpa, para que dê mais fruto. Eu admito que é bastante tentador a gente sair buscando as implicações teológicas dessas declarações de Jesus. Mas ainda há uma pergunta que devemos fazer.
De onde Jesus extraiu o seu conceito de fruto? Será que ele é o autor original desse conceito? Ou será que ele bebeu de alguma outra fonte? A resposta a essa pergunta não é difícil. Jesus extraiu o seu conceito de fruto do Antigo Testamento. Em várias ocasiões, o Velho Testamento comparou a nação de Israel com uma árvore que produz um fruto ruim. Nesse sentido, eu gostaria de mencionar e destacar o texto fundamental de Isaías, capítulo 5, do qual eu quero destacar os versículos 1 e 2. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Você pode ver que nesse texto, a nação de Israel é comparada a uma plantação de uvas, que recebeu todos os investimentos para que desse bons frutos, mas o resultado foi negativo. A vinha produziu uvas bravas. Agora podemos entender o que Jesus estava querendo dizer quando declarou: "Eu sou a videira verdadeira". Ele estava dizendo: "Eu sou a videira verdadeira e não a falsa videira de Isaías 5". Ou ele poderia falar de outra forma: "O meu fruto é bom porque eu sou a videira verdadeira", em contraposição à nação de Israel, cujo fruto é mau porque é a falsa videira. Vejamos as implicações dessa declaração de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus produz o fruto que o antigo Israel não conseguiu produzir. E que fruto é este? Poderíamos citar vários frutos no capítulo 15 de João, mas há um que se sobrepõe e que se destaca: a obediência. Veja, por exemplo, o versículo 10. "Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço". Jesus está dizendo o seguinte: o fruto de vocês é bom porque vocês permanecem em mim, do mesmo modo que o meu fruto é bom porque eu permaneço no Pai. E por que eu permaneço no Pai? Resposta: porque eu guardo os mandamentos do Pai, assim como vocês permanecerão em mim, se guardarem os meus mandamentos. Guardar os mandamentos é uma outra forma de dizer obedecer. Jesus exige obediência porque ele é obediente. O fruto, portanto, é a obediência. Por tabela, já sabemos qual é o fruto mau produzido pelo antigo Israel: a desobediência. É muito tentador, nesse ponto, perguntar por que o fruto no ensino de Jesus é a obediência e no ensino de Paulo é o amor. Mas devemos resistir a essa tentação e manter a nossa linha de raciocínio. Os mais espertos provavelmente já evocaram um mandamento específico de Jesus ao qual devemos obedecer. E se você não sabe que mandamento é este, basta ler João 15, 12 e automaticamente você vai associar o ensino de Jesus ao ensino de Paulo. A segunda implicação teológica dessas declarações de Jesus é que ele deixa ou ele permite que os frutos produzidos por ele sejam o resultado da obra de Deus em sua vida. Ele diz, em outras palavras, o fruto não é produção minha, mas o resultado da obra de Deus em mim. No versículo 4 ele diz: "Não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira". O raciocínio de Jesus é o seguinte: o fruto que vocês produzem é o resultado do meu trabalho na vida de vocês, assim como o fruto que eu produzo é o resultado do trabalho do Pai em minha própria vida. Para o bem e para o mal. No versículo 2 ele diz: "Todo ramo em mim que não dá fruto, o Pai o tira. E o mesmo Pai limpa todo ramo que dá fruto, para que dê mais fruto". Jesus fica quietinho e deixa Deus trabalhar em sua vida. Mais do que isso até, ele deixa que o resultado de sua vida seja uma obra ou um fruto de Deus. Nitidamente, o fruto de Jesus é bom porque é o resultado do trabalho do Pai em sua vida. Assim como o nosso fruto é bom
porque é o resultado do trabalho de Jesus em nossa vida. A terceira implicação dessas declarações de Jesus é que os frutos que ele produz são oferecidos a Deus e fazem a alegria de Deus. Nesse ponto, é importante perguntar por que a árvore escolhida para a comparação de Jesus é uma videira. Por que especificamente uma videira? Vocês sabem que a videira produz a uva, e a uva produz o vinho. E o vinho, quando bebido em certa quantidade, tem a capacidade de deixar a pessoa alegre. Por esse motivo, na Bíblia, o vinho e, por tabela, a uva simbolizam a alegria. Veja, por exemplo, a promessa do Salmo 128 para o homem que teme ao Senhor. Tua esposa, no interior de tua casa, será como videira frutífera. E observe que eu fiz questão de destacar aqui a expressão videira frutífera. Isso significa que o tal homem tem alegria dentro de sua própria casa, na companhia de sua própria esposa, e que não precisa sair por aí, para a rua, ou para o bar, ou para a casa da vizinha, para encontrar a alegria. Este foi o erro do antigo Israel. Deus, simbolicamente, plantou uma vinha, e concretamente ele criou a nação de Israel, com o propósito de colher bons frutos, ou seja, a obediência da nação, esperando que esses frutos viessem lhe trazer alegria. Mas Israel foi desobediente e, ao invés de alegria, causou descontentamento e tristeza em Deus. O capítulo 5 de Isaías, que já mencionamos, diz assim no versículo 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui a opressão, justiça, e eis aqui o clamor. E eu fiz questão de destacar a expressão planta das suas delícias, para reforçar a ideia de que Deus esperava colher a alegria do antigo Israel, mas acabou colhendo tristeza e decepção. Calma, nem tudo está perdido. Jesus é a videira verdadeira. Ele é o novo Israel, replantado por Deus para a sua própria alegria. E é exatamente isso que Jesus faz. Os frutos de obediência que ele oferece a Deus fazem a alegria do Pai. Me perdoem por dar essa volta, mas ela foi importante para compreendermos como surgiu a doutrina do fruto do Espírito Santo. A nação de Israel é uma árvore infrutífera no Velho Testamento. Jesus é a árvore frutífera no Novo Testamento. Ele é o novo Israel. E todo aquele que está em Jesus faz parte de uma árvore que produz frutos para a alegria de Deus. Agora que sabemos como surgiu a doutrina do fruto do Espírito Santo, eu convido você a continuar comigo nessa jornada, estudando esse tema tão fascinante e tão fundamental do Novo Testamento. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família. E até o nosso próximo estudo.